Jornal da Cidade. Oferecimento: Hipermercado Compervap, o menor preço da cidade. Faça o seu convênio. Um ex-delegado da Polícia Civil foi preso pela própria corporação. Ontem, em João Pinheiro, o homem é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de gado da região. A organização criminosa era tamanha, a estrutura, que, segundo a polícia, um dos suspeitos presos tem um patrimônio de 20 milhões de reais. Se pode um trem desse. A operação criminosa, a organização criminosa, ela tinha braços no Poder Judiciário, inclusive um delegado, um ex-delegado da Polícia Civil que atuava na região, estava envolvido com os criminosos. Ontem, o delegado regional Dr. Edson Moraes conversou com a nossa equipe. Acompanhe os detalhes na tela. A operação faz parte da quarta fase da Operação Carreto. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Belo Horizonte, Paraopeba, João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Paracatu e em Lusiânia, Goiás, onde a Polícia Civil também recuperou 100 cabeças de gado. 20 pessoas já foram indiciadas, 14 presas, sendo 11 de Paracatu. As investigações apontaram que a quadrilha agia de forma organizada na zona rural. E essa organização, como eu disse, ela se estruturava, ela tinha ramificações em 2 estados e ela contava com alto poder econômico de alguns integrantes. Nós estamos fechando a operação de hoje, inclusive hoje prendemos um ex-delegado de polícia, que foi delegado de polícia em João Pinheiro, foi demitido, é importante ressaltar que já foi demitido da instituição há 10 anos, um policial que foi um mau policial que foi demitido da instituição. Mas nós temos uma organização que contava com braços, com pessoas que têm relevância, inclusive como produtor e como pecuarista, integrante. Os integrantes obtinham informações privilegiadas de pessoas que trabalhavam nas propriedades das vítimas ou por meio de um funcionário do Poder Judiciário. Contamos com pessoas que foram indiciadas, dentre algumas pessoas indiciadas, uma delas trabalhava no Poder Judiciário e foi investigada e indiciada como uma pessoa que colaborou em determinados momentos, levando uma informação sigilosa, motivo pelo qual ela foi indiciada pela Polícia Civil. Então nós estamos hoje fechando essa quarta fase. Essa investigação não termina, teremos mais desdobramentos, mas já contamos com 20 pessoas indiciadas. Como eu disse, dentre esses 20 indiciados, temos 2 grandes pecuaristas que atuavam nessa organização criminosa. Além dos pecuaristas, motoristas profissionais, funcionários que trabalhavam nessa empresa, um ex-delegado e uma pessoa que trabalhava no Poder Judiciário. Segundo o que foi apurado pela Operação Carreto, a organização criminosa teria subtraído mais de 500 cabeças de gado em Paracatu e cidades da região. A logística da quadrilha era capaz de furtar de uma só vez até 200 cabeças de gado. Com a ajuda dessas pessoas, essa quadrilha ela abarcava todas as ações, desde a subtração, a abordagem das vítimas, como o transporte e, por fim, até a receptação desse gado. Então, realmente era uma quadrilha de vulto, uma quadrilha extremamente organizada. Esse trabalho realizado pela Delegacia Regional aqui de Paracatu, com o apoio da Delegacia de João Pinheiro, que pertence à Delegacia Regional de Paracatu. Nós estamos falando aí de uma quadrilha que está sendo investigada somente nesse ano. Ela é investigada pelo furto de quase 500 cabeças de gado. Sabemos com quem estaríamos lidando. Então, as pessoas de maior periculosidade, porque essa quadrilha, essa organização, ela é muito extensa. Então, tem pessoas de alta periculosidade, como pessoas que tinham uma atividade de menor periculosidade, de mais ação de inteligência ou mais ação, inclusive, financeira. Essas pessoas de maior periculosidade, como uma delas foi presa hoje, nós contamos com um grande aparato policial. Para se ter uma ideia, uma das pessoas presas, ou no dia de hoje, nós ficamos em serviço de campana desde as 3 horas da manhã, aguardando o momento mais oportuno para se prender essa pessoa, que foi presa hoje por volta das 8h30, de tal forma que não haveria a mínima possibilidade de reação. Então a prisão de hoje não houve nenhum tipo de reação, não houve resistência, devido aí ao cuidado que a Polícia Civil teve para fazer esse cumprimento dessa prisão. Segundo o delegado,
O grupo se distinguia pelo poder econômico. Havia integrantes proprietários de caminhões preparados para o transporte do gado entre fazendas. Um dos suspeitos foi preso ao sair de um apartamento de luxo no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, e possui um patrimônio estimado em 20 milhões de reais. O ex-delegado preso na cidade de João Pinheiro ontem já tinha sido demitido da Polícia Civil em 2005. As investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos no roubo e furtos de gado na região. Esse trabalho, sem dúvidas nenhumas, ele dá um duro golpe ao crime de furto e roubo de gado, conhecido como delitos de abigeato, não só em Paracatu, mas no estado de Minas Gerais e em outras cidades que compõem o estado de Goiás. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. E faleceu ontem à tarde, na cidade de Divinópolis, o ex-prefeito de Paracatu, Diogo Soares Rodrigues, também conhecido como Diogão 70. O corpo está sendo velado na Igreja do Rosário. A capela da Igreja do Rosário foi o local escolhido para Paracatu se despedir do popular e querido Diogão 70. Depois de lutar contra uma pneumonia, Diogo Soares Rodrigues faleceu na tarde desta quarta-feira no Hospital Santa Clara, em Divinópolis. Além de comerciante, Diogão foi um homem público que se dedicou à sua cidade e a seu povo, um exemplo de gestor, amigo e pai. Bom, a primeira coisa é a criação entre nós, que ele criou em volta da humildade, do companheirismo e, acima de tudo, honradez. É um grande homem irreparável que hoje morre um dos últimos políticos que eu confiava. E ele falou, eu quero ser simples, morrer simples e ser reconhecido pelo povão de Paracatu. Quem teve o privilégio de conviver com Diogo o descreve assim: um homem humilde, honesto, empreendedor, visionário, que dedicou grande parte de sua vida ao serviço público em uma época em que muitas dessas funções nem remuneradas eram. Diogão foi prefeito de Paracatu de 1971 a 1973 e retornou ao Poder Executivo em 1983 e ficando até 1988. E deixou seu nome gravado na história e no coração de Paracatu. Ele se foi, mas deixou para nós um referencial muito importante, como a gente ouvia muito dele, que ser honesto na política é dever. Então eu fico lisonjeado de ter ouvido isso do próprio Diogo e saber que ele se foi, mas a referência ficou. Eu me lembro de uma frase muito importante, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, né, que ele dizia o seguinte: alguém estava cumprimentando, né, e dizendo que ele era um homem muito honesto, e ele respondeu dizendo que honestidade não é virtude, honestidade é dever, principalmente do homem político, do homem público. E eu acho que ele cumpriu isso com galhardia, ele cumpriu a sua missão aqui na Terra, dando esse grande exemplo para o povo de Paracatu. Olha, há exatos 5 anos, no dia 16 de julho de 2010, a repórter Lília Derquier esteve na casa de Diogo, entrevistando o Diogo Soares no especial Dia do Comerciante. Nós buscamos em nossos arquivos essa visita que marcou nossa programação e você vai rever agora para matar a saudade deste grande homem para a política e para a comunidade. A fachada é a mesma, de mais de 60 anos, e o slogan também: Casa Diogo, a loja da cidade. E não era para menos. Aqui encontramos relíquias como vinis antigos, como os jingles da Copa de 78, e está à venda. Raridades de marcas, como as de chapéu, são facilmente encontradas aqui. Mas é atrás do balcão que achamos o maior valor da casa. Diogo Soares, o Diogão, comerciante nato que com mais de 80 anos abre a loja todos os dias e trabalha incansavelmente 12 horas diárias. Tudo para não deixar morrer uma história que começou na juventude. Bom, eu trabalhei ainda, rapazinho, jovem, ainda em loja de Paulo Vilela Loureiro. E, como diz, fiquei viciado no balcão, então eu resolvi comprar o terreno, construir o prédio e abrir a minha casa comercial. Isso há quanto tempo?
há 65 anos. O senhor era jovem ainda. Na época eu tinha 20 anos, dentro de 21. Qual que é a importância dessa loja para o senhor? Qual é a importância da loja para mim? Bom, a importância é muito grande, porque a minha vida pode dizer que está aqui dentro, né? Nesses 65 anos, eu estou com 85, eu estava com 20 anos, dentro de 21. Quer dizer, a minha vida está aqui dentro. O senhor trabalha com todo vigor todos os dias aqui? Vou te falar, com todo vigor não, com toda, como diz, energia. Com toda energia, todo dia. O senhor chega aqui que horas? Chego aqui 7h30, mais ou menos. E fecha a loja que horas? 7h30, 8h. Não cansa, não? Nunca cansei. Está na Casa Diogo também a primeira máquina registradora de Paracatu. Uma revolução na época em que foi adquirida. Esta é a relíquia da loja. Você imagina, 65 anos que ela está aqui. Tanto eu coloquei ela aqui bem à vista, tá entendendo? Para divulgar a existência dela de quando eu abri a loja. Como é que foi que o senhor comprou ela? Comprei ela em Belo Horizonte, na Mesbla S.A. E naquela época foi a novidade da cidade? Era novidade. No comércio aqui tinha pouquinhas lojas, tinha 8 lojas só. E nenhum dos comerciantes que da época tinha máquina registradora. Era aquelas gavetas, tá? Eram, como diz, umas gavetas de madeira onde eles colocavam dinheiro. Isso aqui foi, como diz, a primeira que entrou em Paracatu. Se o mundo revolucionou, o comércio também. Lojas modernas, mercadorias são muitas. A cidade mudou. Mas ali, bem ao lado das inovações, está a história viva, testemunha de transformações, responsável por riquezas indiscutíveis. E nós chegamos ao final do Jornal da Cidade. Outras informações, 7 da noite. Fique agora, conte bem com a vida e na sequência a programação da TV Minas Brasil. E você pode acompanhar outras notícias no nosso site www.mbnews.tv.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Jornal da Cidade. Oferecimento. Hipermercado Compervap. O menor preço da cidade. Faça o seu convênio.